Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. A Davi, por meio do profeta Natã, Deus promete uma descendência, um trono estável para sempre. Esta profecia só se realizaria plenamente com Jesus, a quem os evangelistas fazem questão de chamar Filho de Davi. Foi ele que herdou o trono de Davi e passou a reinar para sempre, embora o seu reino seja diferente do que os judeus esperavam, porque a sua coroa é de espinhos e o seu trono é a cruz. Mas ele voltará para reinar na sua glória. Assim, esperamos. O Salmo 88, eco da profecia de Natã, diz: para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos fala da fé de Abraão, que acreditou contra toda esperança. Acreditou que ele, já velho, teria um filho, apesar de sua esposa também ser idosa. E foi por causa da fé que ele foi considerado justo, pai de todos aqueles que creem, porque ele creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. É da posteridade de Abraão que nasceu o Messias. O Messias é filho de Abraão e filho de Davi. O Evangelho hoje é de São Mateus e fala do finalzinho da genealogia de Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E fala da perplexidade de São José quando nota a gravidez de Maria, não entende aquele mistério, julga-se indigno dele e, porque era justo e não queria difamar Nossa Senhora, resolveu desistir dela em segredo. Quando já estava pronto para partir, um anjo apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, importante este título, não temas receber Maria, tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo de seus pecados. Jesus quer dizer Salvador. E José acordou e obedeceu. José é silencioso, não diz uma única palavra em todos os evangelhos. José é humilde, ele tenta fugir do mistério que ele não compreende. José tem fé, ele crê em Deus que é capaz de realizar maravilhas que ultrapassam o nosso entendimento. E José é obedientíssimo. José se levanta de noite para levar Maria Santíssima e o menino Jesus para o Egito. E depois é a José que o anjo aparece para fazê-lo retornar para a Terra Santa. José lembra muito o seu homônimo, José do Egito. Por quê? José do Egito tinha o dom de interpretar sonhos. São José é o último dos patriarcas, no qual se realiza também o tema dos sonhos. Sempre que o anjo aparece a ele, aparece em sonhos. José do Egito foi levado para o Egito como escravo e de lá tornou-se o provedor da sua família, que veio pedir alimentos. São José também foi ao Egito, junto com o menino Jesus e Nossa Senhora, e tornou-se o provedor da Sagrada Família, o sustentáculo material da Mãe de Deus e do menino Jesus. São José, ele foi proclamado pela Igreja padroeiro da Igreja Universal. Ele poderia também ser proclamado padroeiro da causa pró-vida, porque foi ele quem protegeu o menino Jesus e Nossa Senhora, protegeu a mãe e o filho contra o massacre de Herodes.
São José é o patrono deste oratório e nós devemos invocar a proteção dele para as crianças por nascer, para as gestantes em perigo, para a Igreja universal e particular, para que ele nunca nos deixe faltar a proteção contra o maligno, a fé, a humildade, a obediência e o silêncio, virtudes nas quais ele é mestre. Maria Santíssima amava e ama muito a São José. Depois de Nossa Senhora, ele é o santo ao qual devemos maior veneração. Jesus tinha-o por pai, e nós, que não somos maiores que Jesus, devemos ter por São José a submissão que Jesus tinha por ele. Vamos pedir a Maria Santíssima, que tanto amou São José, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado